SOS Convida. Apoio Líder Interiores, Divinópolis. Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações acerca da saúde e do bem-estar. Lembrando que o SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. A SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com enfermidades raras. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar de um tema muito polêmico, é um tema muito importante de ser tratado, que são as doenças ocupacionais. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Bianca Tavares. Olá. Ela é médica do trabalho na SEG Consultoria. Exato. E também perita do INSS. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Olá, eu sou Bianca, sou médica do trabalho, estou aqui hoje representando a clínica SEG Consultoria, que dentro da cidade de Divinópolis aborda aí, né, a saúde ocupacional com zelo e cuidado dos colaboradores a quem nós zelamos e cuidamos todos os dias. Muito. Doutora Bianca, vamos conversar então sobre essas doenças ocupacionais. Perfeito. No primeiro momento, o que são doenças ocupacionais? Doenças ocupacionais é um termo que engloba dois tipos, na verdade, duas linhas de doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. As doenças profissionais, né, que são aquelas que invariavelmente estão sempre relacionadas ao trabalho. O trabalho é sempre um fator causador. E as doenças do trabalho, né, que são aquelas doenças que merecem uma investigação, que o trabalho pode ser um fator, um cofator relacionado ao adoecimento, mas que precisaria de uma investigação secundária. Então, de forma geral, as doenças ocupacionais são aquelas que, de uma forma ou de outra, se relacionam com o ambiente e a atividade laborativa exercida pela pessoa. Sim, e eu gostaria que você citasse pelo menos umas 2 ou 3 doenças ocupacionais. Perfeito. Eu não poderia hoje, no ambiente que a gente está, no cenário, né, de adoecimento mental da população, deixar de citar o burnout, né, que é uma doença que vem acometendo os profissionais de forma geral. Os profissionais da área de saúde têm sido acometidos de forma muito preponderante, mas também a gente pode pensar nas silicoses, as doenças relacionadas à exposição no ambiente de trabalho a poeiras, né? A exposição a ruído ambiental que pode, às vezes, ocasionar uma perda auditiva da pessoa e diversas outras. E eu ia até te perguntar sobre isso. Dentre essas doenças que você falou, então, eu ia te perguntar qual que tem destaque. Seria a síndrome de burnout? Hoje, a gente tem percebido um incremento muito grande, estatisticamente, do burnout, sabe? Na área de medicina ocupacional, a gente tem percebido que isso tem tido uma relevância muito grande, não só no adoecimento, mas na incapacidade das pessoas. Mas, de forma geral, as doenças osteomusculares, né? Elas também são uma queixa muito frequente, tanto de adoecimento quanto de incapacidade e, por vezes, até de invalidez. E a perda auditiva também vem aí como uma doença que ainda é prevalente, embora plenamente prevenível, ela ainda é muito prevalente no nosso meio. Está no ranking, no 3º lugar no ranking. Mais ou menos. Mais ou menos por aí. Eu ia te perguntar sobre essa questão de prevenção. Tem o estresse de trabalho, né? E o que seria esse estresse e se tem alguma forma de preveni-lo? O estresse relacionado ao trabalho, ele como o próprio nome diz, o adoecimento mental, né, por acúmulo de atividades, por não saber administrar, às vezes, diversas demandas, né, que a pessoa tem que lidar ao mesmo tempo, sobrecarga, às vezes, de horas de trabalho, tudo, mas está muito relacionado também com um pouco da resiliência da pessoa. Então, ele está relacionado a uma carga no ambiente de trabalho que a pessoa não consegue lidar.
E, às vezes, uma pessoa A consegue lidar com determinada carga muito elevada e isso não vai adoecer ela vai conseguir manejar isso no seu dia a dia de forma plenamente saudável, sem que isso comprometa a saúde mental, a saúde cognitiva dela. Outras pessoas não. Outras pessoas, às vezes, por ter um nível de resiliência um pouquinho mais rebaixado, eles não conseguem lidar com essa carga de tensão, de pressão, de horas de trabalho, de demandas acumuladas no seu dia a dia. E isso potencialmente pode adoecê-las. Como prevenir isso, né? Tornar o ambiente de trabalho menos adoecedor, menos estressante de forma geral. Então, assim, promover atividades sociais com a equipe de trabalho, promover entrosamento com a equipe de trabalho, valorizar o profissional, fazer com que ele se sinta parte real daquela equipe, né? Fazer com que a empresa também tenha um reconhecimento daquele profissional, assim, que eu gosto de ter você e você também gosta de estar conosco. Validar então, isso. Exatamente, criar essa vinculação de forma perpetuada, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas de forma geral, você sempre assim conseguir ter um olhar, né, para alguma mudança rotineira na estrutura de trabalho, né? Então, eu comecei a exigir mais de determinada pessoa, observar como que ela vai lidar com isso, se ela realmente vai ter o mesmo comportamento, a mesma lead no seu dia a dia. E sempre assim, distribuir de forma equilibrada, né, as demandas no ambiente de trabalho, evitar que você sobrecarregue mais uma pessoa do que outra, sempre fazer isso de forma mais redistribuída. O segredo é sempre o equilíbrio. Sem sombra de dúvidas, é a palavra-chave. É o equilíbrio para tudo. Exato. E você, como profissional, né, que lida nessa área de doenças ocupacionais, é a perita do INSS, você poderia dizer, nós podemos dizer que é 100% a responsabilidade do empregador, essas doenças ocupacionais? Então, o trabalho não pode adoecer o colaborador, né? A legislação hoje entende que o empregador ele tem a responsabilidade do cuidado e do zelo dos colaboradores que estão relacionados a ele. Então, assim, com um olhar estritamente legalista, sim, o empregador ele vai ter sempre aí algum elemento de contribuição nisso, tá? Sim. E cabe a ele zelar por isso, cuidar, fazer rotineiramente os exames que devem ser feitos. Esses exames têm que ser feitos com qualidade para que o olhar do médico do trabalho e da equipe de saúde relacionada possam aí verificar, sinalizar algum potencial adoecimento já no começo, já cortar isso logo, né? Fazer esse pacto junto com a empresa. Mas na minha história de médico que eu trabalho e também de perita da INSS, eu posso citar que você ter o reconhecimento, né, como a doença sendo ocupacional, o colaborador acaba tendo alguns benefícios secundários por conta disso. Sim. Então, existe, não de forma muito rara, alguns colaboradores já têm histórico, por exemplo, de pessoas que se automutilaram, de pessoas que no histórico investigativo de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho, às vezes não lidam com a verdade de forma total, escondem às vezes alguma questão, machucou em casa, mas acaba falando que foi no trabalho. E essa relação ela deve ser construída com muita transparência junto com o colaborador para que isso não aconteça. E eu não poderia, enquanto perita médica, deixar de lembrar que a gente hoje tem, dentro da perícia médica previdenciária, né, da atuação previdenciária da medicina pericial, a gente tem um reconhecimento de um nexo do trabalho que é o NETEP. O que é NETEP? É o nexo técnico epidemiológico, nexo relacionado ao trabalho de forma puramente epidemiológica. O que isso faz? Ele vai cruzar, né, o ramo de atividade da empresa com o CID da pessoa. Então, por exemplo, o ramo de atividade da empresa, ela trabalha com construção civil, né? A gente sabe, então, que na construção civil a gente tem diversos riscos ambientais, ergonômicos, de forma bem preponderante. E aí eu tenho lá um CID M54, que é relacionado à dor lombar, né? Se eu tenho um pedreiro e esse cruzamento acontece de forma epidemiológica, eu tenho uma noção de que isso pode ser verdadeiro. Sim. Mas vamos supor que eu esteja avaliando
o trabalhador administrativo que fica no escritório dele, sentado no ar-condicionado. Não pega peso, não tem um ritmo flexo-pélvico elevado, não tem uma torção de coluna elevada. Então, será que esse colaborador ele realmente está exposto ao mesmo nível de risco ergonômico que esse pedreiro? Não está. Mas no cruzamento isso vai acontecer. Então, assim, isso traz, às vezes, um viés com relação à aplicação do nexo no nível previdenciário. Então, nesse sentido, assim, não é sempre culpa do empregador. Né? Mas o empregador tem sempre que se envolver no processo para evitar com que esse adoecimento aconteça. Então, a responsabilidade maior nesse sentido de prevenção é sempre do empregador. Sim. Ele é que tem a noção, ele que é orientado. Exatamente. Então, ele é que vamos colocar assim em termos reais. Ele que tem o CNPJ. Né? Então, a responsabilidade é dele. Exatamente. A legislação, né, trabalhista hoje faz com que ele tenha que assumir esse nível de responsabilidade. Eu te interrompi, pode falar. Não, perdão. Eu gostaria de saber assim, se nesse período, se você tem notado que o empregador ele tem ficado mais atento, ele tem se prevenido mais, ele tem buscado mais. A pandemia nos trouxe muitas consequências ruins, né? Mas muitas boas também. Então, a gente teve uma valorização real da saúde como um todo, dos profissionais de saúde e também da medicina do trabalho, né? A gente teve aí envolvimento muito especial dos médicos do trabalho, da equipe de saúde ocupacional como um todo, no acompanhamento e também no segmento e conclusão desses casos relacionados à pandemia. Então, isso trouxe um olhar, penso eu, mais zeloso do empregador, sim. Antes, até então, essa preocupação, ela vinha, a percepção que a gente tinha é que ela vinha basicamente por conta de questões legais mesmo. Ele era obrigado a cumprir aquilo, ele tinha que fazer, tinha que estar com seus exames em dia, ele era fiscalizado, poderia ser punido se não cumprisse aquilo que o PCMSO e a legislação obriga, mas agora a gente tem percebido uma real preocupação, sabe, assim, um olhar um pouquinho mais assim, poxa, doutora, esse colaborador meu, ele está com Covid, como é que ele está? Você pode me falar o que está acontecendo? Então, assim, é uma coisa fantástica. Para a medicina do trabalho, realmente, essa mudança de viés, mudança de olhar, tem sido realmente muito, muito preciosa. Ele tem tido um olhar mais humanizado, né? Exatamente. Não tão mecanizado. Exatamente. Cumpridor de regras. Então, apenas. Porque o que você tem que valorizar são as pessoas, elas são as coisas mais importantes. As coisas não. Eles são os mais importantes na empresa. São os elementos no processo de trabalho mais importantes. Mais importante. Né? O produto final tem uma relevância fundamental, óbvio, para o processo do trabalho, para a saúde econômica da empresa, sem questionar. Mas por trás daquilo ali eu tenho uma pessoa cheia de problemas e com relações, né, diversas, e que a gente tem que ter esse cuidado. E como médica do trabalho, você poderia deixar assim, algum conselho, não só para os funcionários, mas eu gostaria que você deixasse também para os empregadores que querem prevenir essas doenças ocupacionais, porque percebe-se também que tem muito empregador o empregado, por exemplo, tem ali algumas questões que ele tem que usar, por exemplo, uma bota, uma luva de segurança, e muitas das vezes ele não quer usar. Já foi pedido, ele assinou e ele não quer usar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para essa pessoa, que às vezes não quer seguir ali as orientações, as rotinas, porque incomoda, porque me machuca, tá calor. Primeiramente, o empregador, né? Sim. O empregador ele tem que ter a ciência de que ele tem que se envolver nisso e que ele ganha muito até na saúde financeira, como eu falei, da empresa, quando ele começa a investir em saúde ocupacional. As pessoas começam a adoecer menos, começam a se afastar menos, então a gente começa a ter índices de absenteísmo mais reduzidos e isso impacta diretamente, né, na saúde produtiva da empresa. Lembrando também que o empregador ele também tem que se envolver nesse processo com a visão de que ele também é empregado, né? E que ele também tem que ser cumpridor de todas essas rotinas que ele exige dos seus empregados para que também ele seja exemplo.
né? Sim. Então, assim, não adianta eu exigir que todo mundo passe álcool gel, todo mundo esteja de máscara. Se eu chego lá sem máscara, se eu não cumpro aquilo que eu realmente estou pedindo. Com relação ao empregador, né? Ele tem que se inserir nesse cenário de forma a pensar que eu estou exposto a algum risco ambiental, né? Ainda que esse risco possa ser pouco lesivo, mas esse risco existe. Alguém teve cuidado de ir lá, fazer o levantamento ambiental e me falar: você está exposto então a barulho no seu ambiente de trabalho, você está exposto a um risco ergonômico no seu ambiente de trabalho. E alguém teve cuidado de falar o que você tem que fazer para que aquilo ali não te adoeça. Para manter, né, a sua saúde, no caso, o empregado. Exatamente, o empregado. E assim, quando ele se envolve verdadeiramente nesse processo, ele tem um entendimento de quais são os riscos ambientais a qual ele está exposto e aquilo pode adoecê-lo, ele tem esse olhar assim, mas de autocuidado, isso é fantástico. Aí você consegue ter realmente o cruzamento daquilo que você precisa, né? De cuidado com o ambiente de trabalho e realmente envolvimento do colaborador no processo. Lembrando que o não uso, né, de EPIs, botas, né, e das rotinas que a empresa é obrigada a cumprir, isso pode ser falta grave, pode às vezes ocasionar até um desligamento do colaborador. Doutora Bianca, muito obrigada. Imagina. Mais uma vez, contribuiu muito com o nosso programa. Fico feliz de participar, estou sempre à disposição. Nós vamos te convidar novamente. Ah, perfeito. Um abraço. Para você que está em casa, nós nos despedimos aqui, eu deixo o nosso abraço e peço para você, se você ficou com alguma dúvida em relação às doenças ocupacionais, sobre a prevenção, não deixe de colocar nos comentários. E se você também tem uma dica, alguém que você quer que a SOS do Câncer convide para estar aqui no SOS Convida, não deixe de compartilhar também. Muito obrigada e até o próximo programa.